Fala, rapaziada. Hoje eu vou falar com vocês sobre o conceito de geração de demanda. E como que, se você fizer isso, você gerar demanda para o seu corpo e para a sua mente, você vai conseguir completar o NoFap de um ano. Você vai conseguir conquistar todos os seus objetivos e conquistar todos os seus sonhos, tá? É isso que você precisa. Você precisa gerar demanda. E o que que é gerar demanda, galera? Gerar demanda é você colocar o seu corpo e a sua mente em situações que façam emergir a sua força interior. Porque eu acredito que a gente só vive com o que o nosso corpo precisa. Então, por exemplo, a gente está em uma casa confortável, né? A gente tem comida, a gente tem bebida, tudo à nossa disposição. Então não era como antes, por exemplo, que a gente precisava buscar água em poços, plantar comida, colher tudo. Não tinha é, essa facilidade hoje que a gente tem de ter as coisas fácil, né? E com isso, nosso corpo, para economizar energia, ele fica nesse estado de conforto, né? Ele está sempre querendo reciclar a nossa energia. O nosso corpo é uma máquina incrível. Beleza. Agora que você conhece esse mecanismo do nosso corpo de se adaptar às situações, de se adaptar aos novos condicionamentos. Para você aplicar isso na sua vida, você pode fazer igual muitas pessoas já fizeram. Existe um cara que eu admiro muito, que é o David Goggins. Se você não conhece o David Goggins, eu recomendo você ler os dois livros que ele tem, que ele conta a história dele de, cara, completa superação, mano. O cara, ele era obeso, ele conseguiu virar um ultra maratonista. Só para você ter ideia de um dos feitos dele, ele correu 160 quilômetros em 36 horas. E ele conseguiu correr várias maratonas com um pé quebrado, assim, em condições totalmente bizarras, assim, que qualquer pessoa normal pararia. Mas ele conheceu o poder da geração de demanda. Então ele usou esse mecanismo a favor dele. Também existiram épocas na nossa história, por exemplo, os espartanos, eles tinham uma parada que se chamava Egóge, um negócio assim, que ele basicamente, para criar guerreiros, né, de Esparta, o maior império já existente na humanidade, os maiores guerreiros lutaram dentro de Esparta. Eles faziam com que eles pegavam os meninos, né, e eles treinavam entre si, eles faziam eles se lutarem entre si para ver qual que seriam os mais fortes ali dentro. Então ele criou, é claro que isso é uma coisa muito desumana, digamos assim, mas era a forma que eles faziam para criar guerreiros. Esparta foi um dos maiores impérios do mundo. Os vikings, por exemplo, eles viviam em condições totalmente ruins para eles. Eles viviam no inverno, a colheita não era boa, não tinha boa agricultura, então eles tinham que ser fortes. Eles tinham que pegar uma forma de se adaptar ao ambiente que eles viviam. E isso é o poder de gerar demanda. E aí eu te pergunto, cara, se eu falasse assim, cara, você vai, você vai ter que arranjar um jeito de, de conseguir 100 mil reais até o final do ano. Você vai ter que dar um jeito de, sei lá, você tá acima do peso, você vai ter que dar um jeito de perder 10 quilos até o final do ano. Perder 10 quilos em um mês. Você vai ter que dar um jeito de fazer, assim, coisas difíceis para você. De fazer o NoFap até o final do ano. Então, imagina isso, né? Imagina se eu propusesse um desafio para você desse jeito. E eu te pergunto, você faria isso? Você iria conseguir fazer, por exemplo, correr uma maratona em 2 meses de treinamento? Algo muito bizarro assim. Você sabe, lembra desse sonho que você tem agora? Uma parada bizarra assim. E, e pensa agora se você consegue. Agora, se eu falasse pra você, mano, se tu não conseguir fazer isso, os seus pais vão morrer. A vida deles depende disso. E só você consegue fazer com que isso não aconteça. Aí sim, mano. Aí sim você vai arranjar um jeito de fazer o que for, mano, pra proteger eles. Ou se você tem filhos, se a vida dos seus filhos dependesse disso, eu
eu sei que você iria fazer qualquer coisa, mano. Nossa, você iria ficar sem dormir, você ia colocar toda a sua energia. Do nada, ia surgir uma energia que veio pela geração de demanda. Então pensa aí nisso, cara. Pensa em como existe algo dentro de você que você ainda não despertou. E você pode gerar a demanda por situações externas, né? Que geralmente, por exemplo, você tem um filho assim, cara, você vai ter que dar um jeito de cuidar dele, entendeu? Situações internas, né? Você pode imaginar um cenário onde tudo depende de você. E essa realidade, mano, essa realidade, a vida depende de você. Você tem que ter total responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Então, isso que eu proponho pra você, mano, gere demanda para conseguir criar novas situações na sua vida para que você cresça. Esse é o insight de hoje. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fui.